Estamos estudando agora o livro do Deuteronômio, esse livro do Antigo Testamento, né, que é a segunda lei, né? Lá por volta do ano 620 a.C., o rei Josias fez assim uma espécie de uma reforma moral e religiosa, né, em Israel, né, no povo que estava vivendo assim meio na devassidão, meio da idolatria, e ele encontrou esse Deuteronômio, esses escritos, né, que recordam toda a lei que Deus já tinha dado a Moisés, escrito lá no Êxodo, escrito lá nos Números, escrito também lá nos Levíticos. Ele encontrou e chamou de segunda lei. Deuteronômio quer dizer a segunda lei, né? E é muito importante. Você pode ver que Jesus citava muitas vezes, né, o livro do Deuteronômio. Quando você, por exemplo, vê aquela tentação lá no deserto, né, Jesus enfrentando o demônio, é impressionante que Jesus enfrentou o demônio lançando no rosto do demônio as palavras da Sagrada Escritura, do Deuteronômio, não é? Quando o demônio investiu sobre ele, né, Jesus disse: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha, isso aí está lá no Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E depois, quando o demônio de novo investiu sobre ele e tal, Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6, 16. E depois, né, quando o demônio queria que Jesus o adorasse, ele daria todos os reinos do mundo para Jesus. Jesus de novo disse para ele: está escrito. Está escrito, quer dizer, é palavra de Deus. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Deuteronômio 6,13. Então é interessante que na tentação do deserto, preste muita atenção nisso, Jesus 3 vezes citou o livro do Deuteronômio para o demônio e o demônio recuou. Quando Jesus dizia para ele: está escrito, e repetia a palavra, não é, da Sagrada Escritura, o demônio recuava. Veja, isso é um ensinamento muito grande para nós. Nós também devemos guardar essas palavras de Deus, da Bíblia, na nossa mente. E na hora da tentação, na hora do perigo, na hora do desespero, dizer: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, não é? Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E assim por diante. Está escrito: não pecarás contra a castidade. Está escrito: não adulterarás. Está escrito: não matarás. Está escrito: não roubarás. Não é? E assim a gente, né, ouvindo a palavra de Deus, o demônio foge da presença da gente. Porque a palavra de Deus, né, a Bíblia diz, ela é eficaz, ela é penetrante. Ela afasta o mal, a tentação, o pecado. Por isso é muito importante, né, a gente conhecer a Sagrada Escritura. O livro do Deuteronômio, então, coloca isso para nós. E eu dizia a você aí desse capítulo 6, né, que lembra tudo isso. Por exemplo, o capítulo 6, versículo 13, acabei de citar: temerás o Senhor teu Deus, prestar-lhe-ás o teu culto e só a ele servirás. Versículo 16: não provocareis o Senhor vosso Deus, né? E assim por diante. Depois, a gente encontra aí, já no capítulo 7, a jornada do povo entrando para a terra prometida, né? Vencendo os seus inimigos, e Deus vai repetindo de novo, né? Capítulo 7, versículo 12, a gente encontra Deus dizendo aí: se ouvirdes estes preceitos e os praticardes fielmente, o Senhor teu Deus guardará para contigo a aliança de misericórdia que jurou a teus pais, amando-te, abençoando-te e multiplicando-te. Olha quanta bênção, quanta bênção. Ele abençoará o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo, teu trigo, teu vinho, teu óleo, as crias de tuas vacas, né, e de tuas ovelhas, na terra que ele jurou a teus pais dar-te. Então, você pode notar quantas bênçãos Deus promete a este povo, se esse povo for fiel às suas leis. Olha, e a relação de bênçãos vai longe.
Deus vai dizendo assim para o povo, eu estou lendo o capítulo 7 do Deuteronômio, a partir do versículo 14. Serás bendito mais que todos os povos. Não haverá no meio de ti quem seja estéril, macho ou fêmea, tanto entre os homens como entre os animais. O Senhor apartará de ti toda a enfermidade e não permitirá que te toque nenhuma daquelas funestas epidemias do Egito. Devorarás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar. Os teus olhos não terão piedade deles. Não servirás os seus deuses, porque isso te seria um laço. Está vendo? Então Deus vai dando aqui a esse povo uma série de bênçãos, de recomendações, né? Se esse povo lhe obedece. Né? E Deus diz ao povo assim: não te assustes por causa dos teus inimigos, porque tens o Senhor teu Deus no meio de ti, um Deus grande e temível. Ele expulsará pouco a pouco essas nações diante de ti. Não as destruirás de uma só vez, para que não se multipliquem as feras ao redor de ti. Então Deus promete ao povo que ele vai entrar na terra prometida e que vai vencer aos poucos seus inimigos, aqueles, não é? Outros povos que adoravam outros deuses. Deus vai retirando esses povos para dar lugar ao seu povo. Era a mentalidade antiga daquela época, né? Era assim mesmo, aquela época, a moral daquela época era essa. A gente se assusta um pouco com isso hoje, mas era assim, entende? E eu acho interessante que Deus diz: eu vou tirando os inimigos devagar da tua frente, pouco a pouco, não é? Isso serve para a nossa vida espiritual também, é o nosso combate espiritual. O Antigo Testamento ele é uma figura assim do que se passa hoje com a gente. A gente também vai combatendo os nossos inimigos espirituais, não é? Os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas paixões. Então, a gente não deve ter medo porque Deus caminha conosco, não é? Ele expulsará pouco a pouco essas nações diante de ti. Tá aí. O Senhor teu Deus os entregará a ti e semeará o pânico no meio deles, até que todos sejam exterminados. Então, Deus combate com a gente, Deus combate por nós quando a gente é fiel a Ele, quando a gente ama, não é, as suas leis, ama os seus preceitos. Depois, o capítulo 8 do Deuteronômio lembra da importância da gratidão para com Deus, a correção, não é? Eu vejo aqui, por exemplo, as recomendações dessa lei, né? Onde Deus diz ao povo que esse povo deve ser um povo bom, que não esqueça a Deus, que seja humilde para com os outros. Né? Ele diz, por exemplo: não digas no teu coração: a minha força e o vigor do meu braço adquiriram-me todos esses bens. Lembra-te de que é o Senhor teu Deus que te deu a força para adquiri-los. Quer dizer, não ser orgulhoso, não ser arrogante, autossuficiente, né? Lembra-te de que é o Senhor teu Deus que te deu a força para adquiri-los, a fim de confirmar, como o faz hoje, a aliança que jurou a seus pais. Né? Depois, no capítulo 9, a gente vê o dom da terra prometida, Deus que dá a terra prometida àquele povo. Capítulo 10, de novo, Deus chama, né, a obediência. E agora, ó Israel, o que pede de ti o Senhor teu Deus, senão que o temas andando nos seus caminhos, que o temas andando nos seus caminhos. A gente tem que entender que o temor de Deus, que aliás é um dom do Espírito Santo, não é ter medo de Deus. Temor de Deus é ter um respeito profundo com Deus, porque Deus é Deus, é majestade infinita. Então, diante de Deus, a gente se curva, não é? Então, esse é o temor de Deus, é o respeito, é o medo de ofender a Deus, não pelo castigo que Deus possa dar a gente, mas porque Deus é muito bom. Deus nos criou, Deus nos dá a cada dia o alimento, o ar que nós respiramos a todo momento, né? Faz a terra produzir o alimento, o gado, os peixes na água, as aves no céu. Para quem? Para nós. As flores, os frutos, tudo é presente de Deus a cada momento. Então, eu vou ofender a esse Deus maravilhoso? Não. Então, o dom, né, do temor de Deus não é ter medo de Deus, não. É
ter, sim, medo de magoar o coração de Deus, que é tão bom. Por isso, o livro do Deuteronômio aqui, no capítulo 10, ele fala isso, não é? Que a gente deve amar o Senhor servindo de todo o coração, de toda a alma, né? Temas o Senhor andando nos seus caminhos. E ele continua dizendo, né? Observando os mandamentos do Senhor e suas leis, para que sejas feliz. E Deus repete muito isso, para que sejas feliz. Vê, ao Senhor teu Deus pertencem os céus e os céus dos céus, a terra e tudo o que nela se encontra. Claro, só esse Senhor então é todo poderoso e pode dar a você tudo o que você precisa, não é? E ele fala, cortai, pois, o prepúcio de vosso coração e cessai de endurecer a vossa cabeça, porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita presente. Ele faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, ao qual dá alimento e vestuário. Então, o Deuteronômio, essa segunda lei, chama o povo a uma vida religiosa profunda e também a uma vida moral profunda. Por isso, serve muito para nós ainda hoje, né? Esse livro fabuloso do Deuteronômio. No capítulo 11, a gente encontra aquela citação bonita, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus e observarás sempre o que ele te ordenou, suas leis, seus preceitos e seus mandamentos, né? Toda hora o Deuteronômio repete isso. No versículo 13 ele vai dizer, se obedecerdes aos mandamentos que hoje vos prescrevo, se amardes o Senhor, servindo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, derramarei sobre a vossa terra a chuva em seu tempo, a chuva de outono e a da primavera, e recolherás o teu trigo, o teu vinho e o teu óleo. Darei erva aos teus campos para os teus animais, e te alimentarás até ficares saciado. Está aí, promessa em cima de promessa. Se observardes fielmente todos os mandamentos que vos prescrevo, amando o Senhor, vosso Deus, andando em seus caminhos e apegando-vos a Ele, então o Senhor expulsará diante de vós todas as nações, e despojareis povos mais numerosos e mais fortes do que vós. Todo o lugar em que pisar a planta de vossos pés vos pertencerá. Olha que bonito. Vossas fronteiras irão desde o deserto até ao Líbano, não é? Então, é isso. E o versículo 26 aqui, do capítulo 11, diz uma coisa interessante. Vede, proponho-vos hoje bênção ou maldição, e a gente escolhe. Bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos prescrevo. Então, veja bem, Deus está dizendo aqui, olha, proponho-vos bênção ou maldição. Bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos prescrevo. Então, se a gente obedece o mandamento de Deus, a gente será abençoado. Nossa família, nossos filhos, nosso país, nossos negócios, não é? Mas se a gente não obedece, aí é o contrário. Maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos apartardes do caminho que hoje vos mostro, para seguirdes a deuses estranhos que não conheceis. Eu fico pensando como esse mundo de hoje é amaldiçoado, não é? Esse mundo que não quer saber mais da lei de Deus. Esse mundo onde o homem virou as costas para Deus, né? E ele quer fazer a sua lei. O homem hoje se colocou no lugar de Deus, expulsou Deus do mundo e ocupou o lugar de Deus. Hoje o homem quer fazer a lei. Deus diz não matar e o homem diz não, mata sim. Vamos matar sim, vamos matar a criança no ventre da mãe. Vamos matar o velho lá na eutanásia no final da vida. Vamos matar sim. Né? Deus diz não roubar, o homem diz não, aqui não roubar, vamos roubar sim, uma corrupçãozinha aqui, outra corrupçãozinha ali, não faz mal para ninguém, não é?
Vamos roubar assim, vamos tapear o outro. Meu carro vale 5 mil, mas eu vou dar um jeitinho de vender por 6 mil. Meu carro está com o motor fundindo já o motor, mas eu vou vender ele para o outro, né? O outro não fica sabendo, deixa que funda o motor na mão dele, né? Oh, meu Jesus amado, quanta gente tapeando o irmão, quanta gente roubando o irmão, quando Deus diz não roubar, não roubar, amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo, você teria coragem de tapear a você mesmo? Não. Então não pode tapear o outro, porque tapear o outro é deixar de amar o outro como você mesmo, não é? Então, Deus diz, maldição para aquele que não quer viver a minha lei. Não é que Deus amaldiçoe a pessoa, não é que Deus mande o castigo para a pessoa, não. Deus apenas tira a sua proteção sobre a pessoa, não precisa Deus fazer mais nada. Meu amigo, meu irmão, se Deus tirar de cima de nós a sua proteção, não é como diz São Tomás de Aquino, nós voltamos ao nosso nada. Não precisa Deus mandar castigo para a gente, não. Basta ele dizer assim, não, eu vou tirar a minha mão protetora de cima de você. Ave Maria. Virão as doenças, virão as perseguições, virão as tragédias em cima de nós. Entende? Deus não é maldoso, Deus não manda o mal para ninguém, mas Deus vive nos protegendo. Agora, se a gente não quer saber dele, se a gente não quer ouvir a voz dele, se a gente não quer obedecer às suas leis, o que Deus faz? Deus vai embora. Deus vai embora, Deus deixa a gente sozinho. E aí a gente perece, porque sozinho nós não somos capazes de vencer o demônio, a tentação do mal e a tentação do mundo. Isto é a maldição que cai sobre nós. É por isso que o livro fala aqui, maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos apartardes do caminho que hoje vos mostro para seguires a deuses estranhos. Deuses estranhos, né? O Deus do sexo, o Deus do dinheiro, o Deus da glória, o Deus da fama, né? Quando o Senhor vosso Deus te tiver introduzido na terra que vais possuir, pronunciarás a bênção sobre o monte Garizim e a maldição sobre o monte Ebal. Né? Tá aí. Então o livro do Deuteronômio vai mostrando para nós essas coisas. Depois mostra a lei sobre a unidade do lugar de culto. E assim o Deuteronômio vai mostrando para a gente toda a importância dessas leis. No capítulo 14 a gente vê a proibição, não é, de ritos pagãos, a gente vê as leis também, os castigos dos idólatras, não é? Depois a gente vê também aí a preocupação para com o pobre. Bonito esse texto do capítulo 15 que diz assim: se houver no meio de ti um pobre entre os teus irmãos, em uma de tuas cidades, na terra que te dá o Senhor teu Deus, não endurecerás o teu coração, e não fecharás a mão diante de teu irmão pobre, mas abrir-lhe-ás a mão e emprestar-lhe-ás segundo as necessidades de sua indigência. Né? Cuida que não te venha ao coração este ímpio pensamento, né? Eis que se aproxima o 7º ano, etc, etc. Né? Deve dar-lhe e dar-lhe de bom coração, pois por causa disso o Senhor teu Deus te abençoará em todas as empresas de tuas mãos. Nunca faltarão pobres na terra, e por isso dou-te esta ordem: abre tua mão ao teu irmão necessitado, ou pobre que vive em tua terra. Está aí, né? Não o deixarás partir com as mãos vazias quando o despedires. Acho bonito esse trecho aqui, não é? Do capítulo 15 do Deuteronômio, a partir do versículo 7, a preocupação com o pobre, não é? Depois ele fala também das grandes festas que o povo celebrava e outras coisas mais, tá? Você está notando aí a riqueza desse livro do Deuteronômio, né? Um livro muito rico, muito bonito.